Glória a Deus, aleluia. Muito bom ouvir vocês. Agora feche teus olhos, vamos falar com Deus, né? Pai amado, no nome de Jesus, eu te peço nesta noite, o Senhor fale conosco, que o Senhor nos use a cada um, Pai, para que o coração esteja aberto, preparado, como uma terra fértil, para ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar profundamente ao coração de cada um que está aqui, para que possa promover mudanças, transformações e que a glória do Senhor seja manifesta. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, quem é manso aqui? Quem é manso? Manso. Quem é manso? Cadê os mansos? Só os mansos fazem assim com a mão, assim, ó. Só os mansinhos. Ué, mas não tem nenhum manso aqui, rapaz? Ah, apareceu uma lá atrás. Cadê os mansos? Gente do céu, que é isso aí? Não tem nenhum manso aqui, só tem uma irmã que é mansa. Quer dizer que todo mundo aqui é bravo? Rapaz, então mas tá ruim, hein? Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a mansidão. Uma vez que você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai produzir o fruto da mansidão. Agora, esse fruto da mansidão, tem muita gente que acha que ele vai acontecer assim no estalar de dedo. Não é assim, tá? Quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, em você passa a habitar o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo, começa então a produzir então o fruto do Espírito. E dentro dos frutos do fruto do Espírito existe a mansidão. E é um dos frutos do Espírito. Pastor, eu não sou manso, não. Está errado, tem alguma coisa de errado. E às vezes as pessoas têm um falso engano que mansidão é aquela coisa da pessoa ser mansa, né? Ser apática. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Muitas das vezes nós nos vivemos numa sociedade hoje onde a agressividade é confundida com força. A mansidão hoje na sociedade é vista como fraqueza. Mas a Bíblia, ela nos mostra o contrário. Ser manso não é ser fraco. É ter o coração controlado pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. É ter o coração controlado pelo Espírito Santo. A mansidão é um dos valores maiores, é a marca de quem realmente tem Deus no coração. Você quer conhecer alguém que tem Jesus, que aceitou Jesus, que caminha com Jesus? Uma das qualidades que ele vai ter é mansidão. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês de forma mais clara o que é que significa esta mansidão. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então eu quero dizer o seguinte: você sabe que os mansos, ele acaba sendo mais bem-sucedidos? Como pode? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, vocês vão sair daqui hoje com uma visão diferente do que é mansidão real. A verdadeira mansidão que Jesus nos ensina, né? Ser manso é ter poder para reagir, mas escolher responder com amor e sabedoria. Ser manso não significa que você não vai dar uma resposta. Ser manso não significa que você não vai tomar uma atitude, não.
Ser manso significa que você vai ter sabedoria na hora de responder. Você vai ser uma pessoa que vai ter amor. Como você vai responder? A Bíblia nos diz, e eu gosto muito daquele versículo que diz assim: olha, a palavra branda desvia o furor. Então, quando alguém entende isto, ele passa a ter uma vida melhor. À luz da palavra de Deus, o que é mansidão é como viver esse fruto do Espírito em nossas vidas. E aqui eu vou dar algum exemplo para vocês, tá? A mansidão, ela é um dos frutos, faz parte do fruto do Espírito Santo. E ela tem que ser domada pelo Espírito. Se a mansidão é uma das consequências do Espírito, então quem é que domina, que faz você ser manso? O Espírito Santo. Uma pessoa que não tem e que não entende o que é o Espírito Santo, ela não sabe o que é ser manso. E é por isso que eu sempre digo o seguinte: uma pessoa que tem Cristo no coração, uma pessoa que tem Jesus no coração, uma pessoa que aceitou Jesus, que tem o Espírito Santo na vida dela, irmãos, ela entra em qualquer lugar. Se o ambiente estiver tensionado, ela distensiona o ambiente. Se ela chegar num ambiente que às vezes a coisa está difícil, ela chega com uma palavra tranquila, em paz, daqui a pouco o ambiente muda. Porque ela tem a presença do Espírito Santo, trabalha nesta área na nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos isso, nós não compreendemos estas verdades, né? Mansidão não é covardia, é força sob controle. Mansidão não é covardia, é força sob controle. Eu gosto muito disso aqui, ó. É como um cavalo forte. Quem já andou de cavalo aqui, levante a mão, por favor. Alguns irmãos, né? Alguns irmãos. Quem já pegou um cavalo bravo aqui? Bravo. Eu acho que o único que já pegou aqui foi o Luzimar. Pelo que eu conheço um pouquinho da vida do Luzimar, né? Já pegou um cavalo bravo. O cavalo, quando ele é muito bravo, não é qualquer pessoa que pode subir nele. Porque se qualquer um subir nele, ele vai derrubar, vai jogar no chão. Então tem que ter alguém que saiba domar, que saiba trabalhar com ele. Então, o que o Espírito Santo faz conosco? É como se fosse um cavalo brabo sendo dominado por aquele que está guiando ele. Eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: quando você vai andar num cavalo bravo, a primeira coisa que você tem que fazer, você nunca pode bambear a rédea. A rédea tem que ser trazida aqui, ó, firme, para ele sentir que você está firme, que você está segurando ele nas rédeas. Porque se você bambear, meu filho, e ele começou a dar galope, acabou, você não segura mais. Aí você pode puxar o tanto que você quiser, você pode segurar no arreio e deixar ele correr até cansar, porque você perdeu o domínio. O grande problema é que quando nós perdemos o domínio, quando você está no meio de uma discussão, às vezes uma discussão trivial do dia a dia, às vezes com a esposa, às vezes com o esposo, com os filhos, seja qualquer que seja, às vezes uma discussão normal, muitas das vezes nós somos levados a ser indomáveis. A gente quer ganhar é na força bruta. A gente quer ganhar é na altura da voz. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca se ganha desta forma. A Bíblia diz que aquele que muitas das vezes ele se cala, ele se torna sábio. Então, a pessoa mansa, ela sabe na hora certa de falar, ela sabe o momento certo de reagir, ela sabe até a altura que ela fala, porque queira sim, queira não, o falar, quando você fala alguma coisa para alguém,
não é simplesmente a sua voz, mas existe muitas outras coisas que estão envolvidas. A sua expressão corporal, a sua expressão labial, a sua expressão física, a altura da sua voz, a imposição da voz. Então tudo isto é avaliado. E uma pessoa que não entende isso, às vezes ele não consegue entender. Então quando a Bíblia diz, olha, que nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tem que guiar-nos. Está dizendo assim, olha, vocês precisam ser domados pelo Espírito Santo. E aí, irmão, vai uma coisa linda. Quando você é domado pelo Espírito Santo, é como um cavalo bravo. Porque todos nós, pelo que eu entendi aqui, ó, todo mundo aqui é bravo. Não tem ninguém manso aqui. Todo mundo é bravo. E você só vai ser dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser aquele que, ó, que segura a rédea, que não bambeia a rédea, e que sabe quem você é, e você deixa o Espírito Santo te controlar. O cristão, ele precisa entender estas verdades. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder, mas usa com equilíbrio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma nova vida. Nós temos o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo. É por isso que eu sempre falo o seguinte, que o cristão, se ele conhecesse o poder que ele tem nas mãos, o poder que ele tem nas palavras, o poder que ele tem nas atitudes, ele faz diferença onde ele chega. Por que que ele faz? Porque ele tem algo que o mundo não tem. Ele tem a presença de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos traz uma direção, que nos move, né? Lá em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 32, diz assim, ó, é melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, o Senhor, através da sua palavra, está valorizando aquele que sabe dominar as suas emoções. Vocês sabiam que tem pessoas que não conseguem dominar as emoções? Tem pessoas que por qualquer coisa ele estoura. E por qualquer coisa ele fala coisa que não deveria falar. E às vezes fala, fere, machuca. E tem uma coisa, depois da palavra falada, ela jamais vai voltar vazia. Uma vez que a palavra é falada, não tem como voltar atrás mais. É como uma flecha lançada, é como o rastro de um navio no meio do mar, é como o rastro de uma serpente na penha. Não tem como voltar atrás mais. Depois que você falou, acabou. Você pode pedir perdão, e esse é o nosso papel, é pedir perdão mesmo. Mas muitas das vezes a ferida ficou. Ela pode cicatrizar, mas ficou a ferida. Então é melhor ser sábio, é melhor demorar antes de responder, é melhor ser sábio antes de tomar uma atitude. Você tem que ser aquela pessoa mansa, sábia, na maneira como ela fala, como ela age, né? O manso não é dominado pela raiva. Ele entrega as suas emoções nas mãos de Deus. Ele vence não gritando, mas ele vence silenciando e confiando no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você já viu que tem gente que quer ganhar no grito? Tem muita gente que quer ganhar no grito. No grito você nunca ganha, você só perde. Se você quiser ganhar alguma coisa, ganha confiando no Senhor, esperando no Senhor, deixando Deus agir no momento certo, na hora certa. Deus vai trabalhando, algo vai sendo transformado, algo vai sendo mudado, e Deus vai fazendo algo extraordinário, né?
Eu fico muito maravilhado com o exemplo de Jesus. Jesus, ele está diante de Pilatos. E Pilatos indaga ele várias vezes. E ele podia se defender. Mas ele escolheu o silêncio. Pois ele entendia que o Pai estava no controle de todas as coisas. Se tem uma coisa que muda a tua vida, eu quero que você leve isso para a tua casa, que você guarde no teu coração esta palavra. Você que é cristão, você que é servo do Senhor Jesus, você que tem Jesus no coração, aprenda o que eu vou te dizer, o que a Bíblia diz. Você não precisa se defender. A única coisa que você precisa fazer é confiar no Senhor, porque Ele é o seu advogado. Ele é o Deus que vai cuidar de você. O grande problema é que às vezes a gente, em vez de deixar Deus agir, às vezes a gente quer tomar as dores, às vezes a gente é que quer tomar as atitudes, às vezes é a gente que quer, fazer com que aconteça na base da força do nosso braço. Não funciona. Quer vencer? Deixa Jesus cuidar por você. Quer mudar a sua história? Deixa Jesus cuidar para você. O dia que você entende isso, você vai ser uma pessoa melhor. O dia que você entende isso dentro da sua casa, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Sabe por quê? Porque você entende que o Espírito Santo é que cuida da sua vida. A mansidão, ela vai refletir o coração de Cristo em nós. A mansidão é o reflexo mais puro de quem anda com Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Ser manso é agir como Cristo em meio à provocação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escuta o que eu vou dizer. Meu pai me ensinou uma coisa muito interessante. Eu era jovem ainda, jovem adolescente, já passando para a fase adulta, 13 para 15 anos. Mas pensa num jovem bruto, camarada de uma natureza braba. Depois vocês podem perguntar a Beth, que ela vai falar para vocês. Pensa num camarada que era assim, olha, não levava desaforo para casa, estourado mesmo. Vocês não têm noção como eu era. E o meu pai, um dia sentado comigo, ele falou para mim assim: meu filho, deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, escuta o que eu vou te dizer. Ele falou para mim: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Há momentos na vida que é melhor correr suor do que correr sangue. Na hora eu não entendi, eu falei: mas que negócio é esse, pai? Não, meu filho, é o seguinte, é melhor na hora você correr, nem que você soa muito, mas você corre, do que correr sangue. Porque na hora que correr sangue, você estraga a sua vida e a do outro. Eu falei que o senhor tem razão. São coisas que a gente precisa aprender na vida. No relacionamento é a mesma coisa. Tem hora que você precisa calar. Tem hora que você precisa ficar quieto. Tem hora que você precisa ouvir. Tem hora que você pode falar, mas tem hora que você tem que calar. E a Bíblia está dizendo que isto é mansidão. É você saber entender o momento certo, né? Ser manso é agir com Cristo, né? É responder com bondade quando somos feridos. Você sabia que quando você é ferido com palavra, qual é a tendência natural sua? Tua, não nossa. Qual é a tendência nossa quando a gente é ofendido com palavras? Não é retribuir? Sim ou não? Quem acha que é retribuir, levante a mão, faça assim. A maioria, né? Quando a gente é ferido com palavras, a gente quer retribuir. E a Bíblia nos diz totalmente diferente. Nós precisamos ser totalmente diferentes. Ou seja, quando nós somos feridos, nós precisamos ter sabedoria. Como eu vou fazer? Como eu vou agir diante desta situação?
Irmãos, muitas das vezes é necessário que você dê um passo para trás. Muitas vezes é necessário que você dê 2 passos para trás antes de dar outro para frente. Porque muitas das vezes uma decisão errada, uma atitude errada pode prejudicar a sua vida, pode estragar seu relacionamento, pode estragar algo muito maior em você. Então tenha cuidado, tenha sabedoria, né? Na maneira como você age, na maneira como você, no seu dia a dia, né? É escolher o amor quando o mundo grita ódio. Irmão, se tem algo que nós estamos vendo hoje nos dias atuais, é o ódio. Como as pessoas estão, sabe, as pessoas estão assim agressivas. As pessoas estão agressivas no trânsito. As pessoas estão agressivas nos relacionamentos. As pessoas estão agressivas, seja com os amigos. Nós estamos vivendo um momento turbulento e nós precisamos ser o reflexo de Cristo em nós. Enquanto o mundo valoriza o ódio, enquanto o mundo valoriza, sabe, esse tipo de atitude, nós precisamos valorizar o amor. Ser sábio com as palavras, ser sábio como se fala. A mansidão traz paz e vitória para o cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó, presta atenção. Você quer paz? Quer vitória? Seja manso. Eu aprendi algumas verdades durante a minha caminhada. E às vezes tem hora que é preferível você se calar. Mesmo você estando certo, é preferível você se calar. Porque aí, quem vai defender sua causa é Deus. É Deus que vai cuidar de você. Quando você se cala, Deus entra no negócio. Quando você se defende, você está dizendo assim para Deus: pode deixar, Deus, que eu tomo conta agora, eu que vou defender. É eu que vou trabalhar nessa causa, é eu que tomo conta. Mas quando você deixa Deus agir por você, as coisas mudam, são diferentes. Deus começa a fazer algo diferente na sua vida. A mansidão não é apenas uma virtude espiritual, ela traz paz interior e vitória exterior. O manso não vive em guerra com todos, porque ele confia que Deus luta por ele. Quem confia que Deus luta por você aqui, levante a mão fácil. Você crê que Jesus luta por você mesmo? Crê mesmo no seu coração? Ou você, em alguns momentos, você não acredita nesta palavra? Ou em algumas situações você não acredita nisso? Se você crê que Jesus luta por você, então por que você anda tão inquieto? Por que você anda tão angustiado? Por que você anda nessa agressividade toda? Por que você anda muitas das vezes dando patada em todo mundo? E por que você anda desta forma? Não precisa. Você precisa entender. Quando você está em paz, Deus está no controle de tudo. Tenho falado muito uma frase aqui na igreja. Eu quero que você guarde no seu coração. O importante não é ter razão. O importante é ter paz. Diga comigo assim: o importante, bem forte, o importante não é ter razão, é ter paz. Sabe por quê? Porque com a paz você vence. Você para pensar. Você reflete melhor sobre as coisas. Mas se você não tiver paz, filho, você não vai conseguir. Você não vai longe. Você vai ter problemas, né? O manso não precisa provar nada, porque Deus os justifica. Vão ser maravilhosos demais. Eu acho esse versículo, eu acho que essas palavras são fundamentais. O manso não precisa justificar nada. Ele não precisa justificar absolutamente nada, porque é Deus que justifica ele. É por isso que eu sempre falo assim, ó. Quantas das vezes eu fui ofendido? Quantas das vezes foi falado contra mim? Quantas das vezes palavras foram lançadas contra mim, que eram falsas,
mas eu nunca me defendi. Sabe por quê? Porque eu sempre creio que a maior justiça vem de Deus. Você não precisa justificar nada. Aprenda isso no seu coração. Guarda isso para a sua vida. Enquanto o orgulhoso se desgasta tentando vencer pela força, o manso vence pela fé. Ó. Enquanto o orgulhoso está tentando vencer pela força, o manso não. O manso está vencendo pela fé. Ele está tão tranquilo, está tão em paz. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo dá ao manso um coração leve, confiante e cheio de graça. A verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo. Quem entendeu, diga amém. A verdadeira vitória não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. E quando você aprende a dominar você mesmo, você vai longe. Você sabe o cavalo bravo que eu falei? Com todo respeito, muitas das vezes é nós mesmos. Nós não aceitamos, nós não concordamos, nós achamos que a nossa ideia é melhor. Eu acho que eu faço tem que ser assim. E ele acha que todo mundo tem que fazer igual. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você, filho amado que está me ouvindo. Escute o que eu vou te dizer. Você precisa ser simplesmente manso. Deixar Deus agir por você. Deixar Deus cuidar. Mansidão não nasce na carne, da carne. Ele é um fruto que brota da comunhão com o Espírito Santo. E eu quero deixar 3 coisas para vocês aqui, para vocês guardar no coração de vocês. Quando você for provocado, escute bem, ó. Ei, escute só. Quando você for provocado, escolha a paz. Diga comigo assim. Vire para o irmão e fala assim: quando você for provocado, quando você for provocada, escolha a paz. Escolha a paz. A primeira coisa. A segunda coisa. Quando você quiser reagir, escolha o silêncio. Vira para o irmão e diga assim: quando você quiser reagir, fala para ele. Quando você quiser reagir, mas é assim, não é? Fala a verdade. Fala assim para ele assim: quando você quiser reagir, que vier aquele momento de ira, assim, sabe? Você vai querer reagir mesmo. Escolha sempre o silêncio. O silêncio, ele trata. O silêncio, ele cura. O silêncio evita feridas. O silêncio, muitas das vezes, ele é terapêutico. Aprendam isto. Isto é mansidão. É ter sabedoria de Deus. Ser manso, é ter isto. E a terceira coisa, ó. Quando quiser vencer na base da força, escolha sempre o amor. Ele vai falar assim: quando você quiser vencer na base da força, fala para ele. Quando você quiser vencer na base da força, escolha sempre o amor. Sabe o que está faltando nos nossos dias? E a Bíblia fala sobre isso? Amor. Sabedoria para reagir. Ter cuidado. Muitas das vezes nós nos perdemos durante essa caminhada. Porque
Muitas das vezes nós não temos esta mansidão que deveríamos ter. Vocês já imaginaram se todo cristão fosse manso? Como é que seria, hein? Seria maravilhoso, fala a verdade, sim ou não? Hã? Seria maravilhoso demais. Já pensou? Todo mundo manso. Todo mundo dócil na casa de Deus. Um servindo o outro. Um abraçando o outro. Ajudando o outro. Seria maravilhoso demais. Seria sim ou não? Mas sabe o que acontece? Nós esquecemos que a melhor coisa, a melhor parte é o amor. Seja amoroso, seja cuidadoso, seja sábio nas suas palavras, seja manso nas suas atitudes. Porque quando você faz isso, você escolhe o melhor caminho. Manso. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. Mansidão.